Fala galera do meu coração, olha só, hoje é exatamente dia 15 de abril, faltam 30 dias exatos para o exame de suficiência e eu vim mais uma vez chamar a atenção de vocês que ainda dá tempo de se preparar, dá tempo de chegar melhor nessa prova do exame de suficiência, agora tem que chegar com material de qualidade e com organização. Então é o seguinte, estou deixando na sequência aqui mais uma vez uma aula demonstração do curso Dominando o Exame de Suficiência, mais uma dica para a prova no final. Então assiste o vídeo todo, gostar da dinâmica, gostar do estilo de aula, gostar da pegada, não esquece, é fácil se inscrever ainda e aproveitar o cronograma de 30 dias de estudo. Mas bora cuidar, bora correr, tem um feriado rolando aí, dá para tirar o atraso, se preparar melhor, chegar no exame de suficiência e buscar a aprovação, beleza? Tô chamando vocês mais uma vez, 30 dias exatos para o exame de suficiência. Bora cuidar, bora garantir essa aprovação e bora estudar, porque a carreira contábil depende disso, depende da sua aprovação e depende de quão bom você vai ser profissional, beleza? Valeu, galera, forte abraço, bons estudos. Segue aí para assistir a aula, links para se inscrever na descrição do vídeo. Valeu! Vamos lá, então. A gente está vendo contabilidade de custos e é a aula de hoje, a aula de agora, essa aula aqui. Detalhe, espero que vocês estejam seguindo o cronograma que foi proposto. Deixa eu ver se eu estou no meizinho aqui. Vocês esperam que estejam seguindo o cronograma que foi proposto, porque ele foi preparado especialmente para vocês. Se você está seguindo o cronograma e está assistindo essa aula aqui, o exame deve faltar menos de um mês para o exame. Então, muito estudo, muito foco, muita determinação, viu? Vamos lá, então. Continuar aqui com o nosso vídeo. Contabilidade de custos, sistema de acumulação, inclusive questões com equivalente de produção, que já caiu e são questões que às vezes atrapalham um pouco a vida de vocês. Vamos lá. Uma sociedade empresária assina um contrato de longo prazo para a construção de um navio. Beleza. O preço atual do navio, preço atual, isso é importante. O preço atual do navio é 390 mil. Detalhe, isso não é o preço de venda, tá? É o preço atual do navio. Ou seja, a questão já foi bem legal com você, porque ela pegou o preço de venda lá na puta que pariu e trouxe o preço de venda para a atualidade. Ele já atualizou o preço pra gente. O navio é daqui 5 anos, é R$1 milhão, mas hoje ele vale 390. Já anteciparam os fluxos pra gente. Microfone aqui para ficar mais... Pronto. Aqui eu consigo... Deixa eu ver se não ficou o microfone muito na frente. Não, ficou de boas. Aqui eu consigo falar e vocês me escutam bem aí. Vamos lá. E o custo estimado da obra é 285 mil. Então, o navio custa preço atual 390 e o custo estimado é 285. Beleza, né? Tem o preço é maior do que o custo, então tá normal. No primeiro ano, não disse quantos anos são, viu? Detalhe, não foi falado quantos anos vai durar essa obra de construção do navio. Mas, no primeiro ano, a sociedade empresária incorreu em custos de 67.500. Então, ele já nos deu o custo total e está nos dando agora o custo do primeiro ano, diretamente vinculados à produção do navio. Beleza. Com base nos dados apresentados e considerando-se o método da porcentagem completada, o lucro bruto, a questão que é o lucro bruto. O lucro bruto a ser apresentado pela empresa no primeiro ano é de... esse método da porcentagem completada, ele é antigo, ele é lá do antigo NBCTG 17. É do antigo NBCTG 17, e hoje, que foi revogado, hoje é NBCTG 47. É porque era assim, era NBCTG 17 e NBCTG 30, que é o da Receita. O 17 eu acho que era de contratos de serviço. E hoje é NBCTG 47. Eu não lembro se lá no NBCTG 47 ainda aparece o método da porcentagem completada. Com esse nome, mas ele existe ainda e pode ser cobrado. E quando é cobrado é bacana, porque é uma questão fácil. Nós temos aqui o preço de venda e temos o custo total. Temos uma parte do custo,
vamos ver qual foi a parte do preço de venda e a diferença é o nosso lucro. A questão é facinho, ó. Vamos lá. Vamos aqui para os totais. Qual é o preço atual do navio? 390 mil. Qual é o custo total do navio orçado? 285 mil. E ele diz que no primeiro ano teve aqui, vamos lá, aqui é o preço de venda e aqui é o custo. O preço de venda, é claro, atualizado, certo? O preço de venda mais atualizado. Aí, e diz que no primeiro ano foi 67.500. Aí você está conseguindo enxergar? Isso aqui é uma regra de 3. O que eu quero saber é isso daqui. Não a resposta ainda, porque a diferença entre o preço de venda e o custo vai dar a resposta que a gente quer, que é o lucro bruto. Mas vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui um espacinho para a gente calcular que porcentagem é essa daqui. 67.500 dividido por 285 mil dá quanto? Dá, calculadora, 67.500, 285 divide vezes 100. Dá 23,68%. Vem aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que vocês entenderam o que eu fiz? Eu estou encontrando qual foi a porcentagem de custo que foi realizado. Esse é o total, esse é o que foi realizado, foi 23,68%. Professor, se eu faço regra de 3, regra de 3, de boa. Custos totais, a relação aqui tem que ser igual a essa, dá certo também. Mas nós estamos terminou a faculdade de contabilidade, né? Pô, a regra de 3, tenha calma aí. Você pegou o lucro que aconteceu e aplicou uma regra de porcentagem para entender qual parte corresponde do custo total. Então é 23,68%. Esse valor eu vou saber então quanto é 23,68% de quê? Dos 300, tá, Maria, 300 não, peraí. Vou corrigir isso aqui logo. Fico falando dos 300. Filme de mau gosto. Dos 390 mil. 23, ó, se teve custo, se o custo realizado foi 23,68% no primeiro ano, eu vou saber quanto é 23,68% do preço de venda, que é a parte que, digamos, se eu reconheci que aconteceu uma parte do custo, eu tenho que reconhecer que aconteceu uma parte da venda, da receita de venda. Método da porcentagem completada. Isso daqui dá quanto? 390 mil, inverte por cento. 90, essa resposta aqui dá 92.368,42. Então, aqui, no lugar dessa interrogação, é quanto? 92.368,42. Então, no primeiro ano, eu reconheci custos que correspondem a 23,68% do total. Então, 23,68% do total eu vou reconhecer como receita já realizada pelo método da porcentagem completada. E a questão traz essa opção? Traz na letra D. E se você marcar, você vai errar. Porque ele quer o lucro bruto, ele não quer saber a receita reconhecida. Então, vamos fazer essa diferença aqui. Esse valor é só eu fazer 67.500 menos, olha quanto dá, dá 24.868,42. 24.868,42. Marca quem então? Marca a letra C de casa. 24.868,42. Valores exatos. Valores exatos. Show de bolas. Show de bola. Boa questão, gostei. É razoavelmente simples, mas é uma questão bacana porque tem uma pegadinha no final. Você acha um valor aqui
e fica tentada a botar isso como resposta, mas não é isso que ele quer. Ele quer um pouquinho mais ainda. Então vamos lá. No mês de setembro de 2010, foi iniciada a produção de 1.500 unidades de um determinado produto. Ao final do mês, aí vamos lá, peraí. Em setembro, foi iniciada a produção de 1.500. Mas ao final do mês, 1.200 unidades estavam totalmente concluídas e restavam, claro, 300 unidades em processo. O percentual de conclusão das 300 unidades em processo é de 65%. Essas 300 aqui, elas estão prontas em 65%. O custo total da produção do período foi de 558 mil. Esse custo total se refere às 1.200 completadas e às 300 incompletas. Ele se refere a tudo. O custo de produção dos produtos acabados e o custo de produção dos produtos em processo são, respectivamente, aí detalhe. Essa questão aqui é igual, lembra, acho que foi 1 ou 2 vídeos para trás, eu falei, 558 é o total. Então, todas essas opções, se você somar, tem que dar 558. Então, você automaticamente pode eliminar a letra D. Porque a letra D, se você somar, vai dar mais do que 558. Se 558 é o custo total, não é possível ter mais alguma coisa do que é acima de 558. A letra C você também pode eliminar, porque assim, por uma questão de raciocínio, se eu tenho produtos acabados e em processo, cada um deles teve um custo. Eu não posso admitir que os produtos em processo tenham custo zero. Não faz o menor sentido isso. Então você vai eliminar isso daqui. As outras duas eu acho que são possíveis. Aqui dá 558. Essa soma aqui dá 558. Então, tanto letra A quanto letra B podem ser. Mas perceba, sem fazer muito esforço, já eliminamos duas. É isso que você tem que fazer no seu exame. É por isso que você está aqui nesse curso. Para pegar esse tipo de dica que eu só dou a vocês aqui no curso preparatório. Então, vamos lá. Agora é fazer a continha. Vamos fazer a continha? Olha só. Eu tinha 1.500 unidades, sendo que 1.200 acabadas e 300 em processo. Essas 300 estão com 65% concluída. Entendeu o que a gente vai fazer aqui? As 1.500 unidades tiveram um custo de 558 mil. Só que eu não posso dividir 558 por 1.500 porque eu tenho unidades que estão acabadas e umas que não estão. Então, algumas consumiram mais do custo do que outras. Por isso, a gente tem que fazer essa divisão da maneira correta. As 1.200 unidades acabadas vão receber a mesma quantidade de custos. As 300 em processo só vão poder receber 65% do custo, que seria o custo de 300 unidades, já que elas só estão acabadas em 65%. Então, a conta que a gente vai fazer é o quê? 300 unidades vezes 65%. Então, 65% de 300 unidades são equivalentes a 195 unidades. Foi o que eu fiz? Eu fiz 300, 65%. 195 unidades. Então, na hora de dividir os custos pelas unidades, as 1.200 vão entrar valendo 1.200. 1.200 unidades acabadas. As 300 unidades que estão acabadas em 65%, elas são equivalentes a 195. Quanto é que dá 1.200 unidades dividido por 1.200 mais 195? Dá 1.395 unidades. Ou seja, 1.500 unidades, sendo 1.200 acabadas e 300 acabadas a 65%, é o mesmo que dizer que eu só produzi 1.395 unidades.
Então, eu vou dividir o custo total por 1.395 unidades e vou encontrar o custo unitário por equivalência. 558 mil. Opa, bati no microfone aqui. 500. Oi, som. Tá captando legal ainda. Eu fiquei com 558 mil dividida por 1.395 unidades. Olha que legal. O custo unitário por equivalência, R$ 400. Se R$ 400 é meu custo unitário por equivalência, quanto é que dá 1.200 unidades vezes 400? Dá 480 mil. Esse é o custo das unidades acabadas, 480 mil. E como é que eu vou achar o custo dessas 300 que estão em processo? É só eu usar o valor de equivalência. Eu faço 400, enter, 195 vezes, dá 78 mil. Professor, por que você usou equivalência? Porque essas unidades, elas só estão 65% acabadas. Elas não podem, esse valor não pode ser usado para cálculo pelo valor unitário, porque o valor unitário ele foi encontrado utilizando o valor equivalente. Agora, para achar o custo dos produtos em processo, eu tenho que usar o mesmo valor equivalente. E qual é a resposta que tem? Qual é a alternativa que tem a opção 480 e 78 mil? Exatamente, é a letra B de bola. 480 mil para produtos acabados, 78 mil para produtos em processo. Belezinha? Questãozinha boa de equivalência de produção, né? Já caiu algumas vezes e vai que cai de novo. Vocês vão estar preparados e preparadas. Vamos lá. Considere os dados a seguir. Período inicial, sem estoques anteriores. Custos diretos e indiretos da produção do período, 5 mil. Unidades produzidas no período, 3 mil. Essas todas foram iniciadas e acabadas. Ou seja, aqui não tem negócio de produto em processo. Segundo período, custos. Vamos logo ver o que a questão está pedindo, né? Lembrar de sempre olhar o comando da questão. Utilizando-se o critério da equivalência de produção, o custo unitário das unidades acabadas produzidas no segundo período. Sim, segundo período. Então aqui você está me fazendo de besta. Tem nada que você quer com isso aqui, né? Tá certo. Eu quero saber o custo unitário das unidades acabadas, né? A gente acabou de fazer isso na questão anterior. Vamos fazer de novo para praticar e deixar consolidado. Custos diretos e indiretos de produção no segundo período, 5.500. Isso me interessa. Unidades iniciadas no período, iniciou 2.600. Unidades em elaboração no final do período, ou seja, os que ainda não estão acabados, 600. As unidades semi-acabadas receberam 1/3 de todo o processamento. A outra questão diz que elas estavam acabadas em 65%. Essa daqui diz que elas estão acabadas em 1/3. 1/3 apenas foi produzido dessas unidades. A empresa utiliza custeio por processo. Aí você para e passa assim, professor, essa questão está incompleta. Porque ele não diz as unidades que foram acabadas no segundo período. Jovem Gafanhoto, Pequena Samurai, ele fala assim. Porque ele diz que iniciou 2.600, só que 600 ainda estão em processo. Ou seja, 2.000 estão acabadas. 2.000 unidades foram acabadas. 2.600 foram iniciadas, 600 ainda estão em elaboração, então 2.000 foram acabadas. Simples assim. Vamos responder? Porque eu quero o custo unitário. A gente vai. Foram iniciadas 2.600. 2.600 unidades. Sendo que 2.000 estão acabadas e 600 estão em processo. Elas estão em processo com 1/3 acabada. Quanto é que dá isso aqui? Isso então é equivalente. Quanto é 1/3 de 600? 200.
200 unidades nessa questão, nessa situação. 600 unidades em processo, estão em processo de 1/3 de acabamento, é equivalente a 200 unidades. Então, eu tenho aqui 2.000 unidades que valem 2.000 unidades e tenho 600 unidades que só valem 200. Ou seja, eu tenho o equivalente a 2.200 unidades. E qual é o custo que a questão nos deu? Qual é o custo? O custo foi de quanto? 5.500. 5.500 de custos por uma quantidade equivalente de 2.200 dá o quê? Calculadora. Eu vou fazer um leilão. Quem dá mais? Não. 5.500 enter 2.200 dividido. Olha só. O custo unitário 2,50. 2,50 você marca a letra D de dado. 2,50 é o custo unitário das unidades acabadas, produzidas no segundo período. E o primeiro período, enchimento de linguiça, foi só para enganar o besta. Não cobrou. Galera, questão de equivalência de produção é sempre assim, é uma quantidade acabada, uma inacabada, em processo, aí dá um percentual, ou então dá uma fração, você aplica o cálculo da equivalência e usa, em vez de 600 em processo, diz que elas valem 200. E tudo que você achar para as 200, você aplica para as 600 aqui em processo, porque elas são equivalentes. Belezinha? Galera, mais uma aula, chegamos ao final, espero que vocês tenham gostado, espero que estejam curtindo essas aulas extras, espero inclusive que você consiga ver essa aula antes do exame, não esteja vendo tipo, sabendo hoje o exame é amanhã, tomara que não seja essa a sua situação, tá? Tô na torcida, tô com vocês, valeu e até a próxima aula. Esse vídeo é gravado especialmente para a galera que tem toque, para a galera que tem problema em responder as coisas fora de ordem. E eu digo isso porque eu já tive muito problema com isso. Galera, professor Valmir Soares Júnior, estamos aqui nos encontrando sobre algumas estratégias e dicas. São mais dicas para você passar, para você fazer no seu dia da prova do exame de suficiência. Lembrando que essa série de vídeos foi pensada especialmente por conta de vários relatos que vocês me trouxeram de pessoas que estudaram muito, estavam muito preparadas, mas acabaram não tendo sucesso no exame de suficiência, mais por uma questão de nervosismo do que propriamente porque não dominava o conteúdo. Então, olha só. Eu preciso que você desapegue da sequência lógica da prova. Eu preciso que você desapegue disso de eu só vou para 2 quando responder a 1, só vou para 3 quando responder a 2, só vou para 4 quando responder a 5. Desapegue disso. Primeira coisa, comece a prova pela questão que você quiser. Ah, professor, eu sei mais ou menos como é que funciona a prova do exame de suficiência. Então, assim, eu sei que lá pela 40 tem as questões de avançada, auditoria e perícia. As últimas 2 são português, eu gosto de português. Então, eu quero começar tranquilo e tranquila. Posso começar pela de português? Pode. Você pode começar por onde você quiser. Você pode começar o seu exame pela questão 27, se você quiser. Pode começar pela 32, se você quiser. Pode começar pela 8, se você quiser. Pode começar pela 13, se você quiser. Pode começar por onde você quiser. Não existe obrigatoriedade de fazer 1, 2, 3, 4, 5. Não, em canto nenhum tem essa obrigatoriedade. Você pode fazer, inclusive, de trás para frente, se você quiser, o seu exame. Faça na ordem que você quiser. Desapegue desse preciosismo. A gente, a vida toda, tudo na nossa vida é com base nos números ordinais. Tudo na nossa vida é com base em 1, 2, 3, 4, 5, primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí vai. Cardeais, não, desapega. Responde a prova na ordem que você quiser. Eu já falei aqui em vídeos anteriores aqui da estratégia que vão aparecer questões que você não vai saber responder. Então, por favor, não morra abraçado, não morra abraçada numa questão. Questão 1, vamos supor. Questão 1 traz um tema que você sempre teve problema na faculdade, que você não domina, que você
não está preparado, não está preparada para responder. Ah, mas é a questão 1, eu quero fazer a questão 1. Aí você fica... morre abraçado na questão 1. E a questão 2 era bem facinha, você podia fazer e continuar. Por que você faz isso com você mesmo? Por que castigar você mesma? Desapega da ordem. Questão grande, não quero perder tempo, vou pular. Se der tempo no final eu volto e respondo. Tem problema? Nenhum. Absolutamente nenhum. Professor, mas a questão 2 é uma página inteira. E eu acho que eu sei responder. Eu preciso que você pare e pense. A questão 2 é uma página inteira. Se eu acho que eu sei responder, vale a leitura. Se eu acho que eu não sei responder, talvez não valha nem a leitura. Você precisa se concentrar, especialmente naquilo que você tem condição de responder. O exame de suficiência não é uma prova que você precisa tirar 10, fechar em 50. No exame de suficiência, na verdade, se fosse uma prova de faculdade, a média era 5. Se você tirar 5, você passa. Então, para quê? Morrer abraçado nas questões. Tem exame de suficiência. Se você começar a resgatar provas antigas, você vai ver que tem exame de suficiência, inclusive, que uma única questão tem 2 páginas. Já aconteceu. Já aconteceu, inclusive, de na mesma prova ter 2 questões de uma página inteira e mais uma questão de 2 páginas. Ah, mas era um conteúdo fácil que eu sabia responder. Mas saber responder não é o único critério que você tem que adotar. Às vezes, eu sei responder, mas eu vou levar 20 minutos. Vale a pena? Lembre que a sua média é de 5 minutos por questão. Será que você ganhou tanto tempo assim e vai poder ganhar tanto tempo assim para compensar esses 20 que você quer perder? Então, questões muito grandes, questões que a leitura vai ser muito extensa, questões que vão roubar muito do seu tempo de prova, na minha humilde opinião, você precisa deixar para o final. Professor, mas é uma questão que fala, é só para montar uma DRE. Eu sei montar a DRE, mas a questão trouxe 52 contas. Quanto tempo você vai demorar para montar uma DRE com 52 contas, ainda para identificar o que é conta de resultado, conta patrimonial, para fazer conta, somar, subtrair? Quanto tempo você vai perder com isso? Será que é um tempo que você tem para gastar? Então, saber ou não saber responder a questão não é o único critério. Temos o tempo. Então, essa questão eu acho que eu sei responder, mas vai me roubar muito tempo. Deixarei para o final. Vou avançando na prova. Ao final, quando eu ganhar tempo, ganhar saldo com as questões que eu respondi mais rapidamente, eu volto para responder essa. Ela vai estar lá te esperando, ela não vai fugir de você. Ela estará à sua espera. Então, desapega da ordem, saiba pular e lembra, tem questões que você simplesmente não vai responder. Isso pode acontecer. Você não precisa bater a prova de capa a capa. Você só precisa acertar 25. E convenhamos, acertar 25, você pode acertar só com 25. Claro que é muitíssimo difícil que isso aconteça. Mas, matematicamente, você conseguiria passar lendo só metade da prova. Agora, você não pode errar nenhuma. É perigoso. Mas ler 40, 45 e chutar 5 é até tranquilo, acontece até bastante. Mas faz como eu estou te dizendo, desapegue da necessidade de cumprir o desejo do seu subconsciente de responder a prova na ordem. Faça as questões que você pode responder, que você tem condições de responder. Beleza? Saiba pular. Beijo do prof. Volto já, volto num pulo. Tchau.